és bendito, Jesus. Tu és bendito. Tu és soberano, soberano, soberano. Aplauda ao Senhor o melhor que você tiver. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Todo mundo vivo aí? Amém? Existem brincadeiras que cristão não consegue nem brincar. Sabe aquela brincadeira de vivo ou morto? Crente não tem como brincar daquilo, porque você sempre está vivo. Porque a vida mora dentro de você. Você crê nisso? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, aproveita que nós vamos fechar os olhos agora e continua procurando, tá? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Espírito, nós te agradecemos por essa noite, pela vida, pelo seu reino e pela sua verdade. Verdade que transformou as nossas vidas, que mudou a nossa forma de caminhar, mudou a nossa forma de pensar. Somos gratos pela verdade de quem tu és. Verdade que mudou todo o nosso ser. E é essa verdade que nós queremos ouvir mais uma vez nessa noite. Nós não queremos ouvir uma letra ou apenas um texto, nós queremos ouvir Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. A voz que nos traz a direção, a voz que nos põe no caminho, a voz que nos fortalece, que nos guarda. Nós pedimos a Ti, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Oséias capítulo 6. Nós vamos ler o verso 3. O verso 3 nós vamos ler só a parte A. Por mais que não sai de contexto a outra parte, mas eu queria que nós focássemos na parte A. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler de novo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Esse versículo é um versículo conhecido por todos aqui, eu creio. E Deus tem falado comigo acerca desse versículo. Como eu disse as outras vezes que nós ministramos aqui, eu tenho estudado um pouco acerca de mentalidade. Junto com esse assunto, eu tenho estudado um pouco o porquê algumas pessoas, alguns personagens na Bíblia,
pensava e agia de alguma forma, ou da forma que agia. E esse texto, especificamente esse texto, ele diz acerca da caminhada cristã, da nossa caminhada com Deus. E quando Deus falava comigo acerca desse texto, Ele dizia que a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, se resume nesse versículo. A sua caminhada cristã, a sua vida com Deus, se resume no versículo que nós lemos agora. Conhecer e prosseguir em conhecer. Quantos aqui receberam uma nova vida através de Cristo? Levanta a sua mão só para mim saber. Você se lembra da primeira vez que você ouviu falar sobre Cristo? Sim ou não? Se lembra? Você se lembra do dia que você levantou a mão e disse: eu recebo como meu Salvador? Se lembra? Alguém se lembra do dia do seu batismo? Se lembra? O meu foi em... Você lembra, amor? Não, foi em 2008. Minha esposa fala que tudo aconteceu, eu tenho dito que tudo tem acontecido em 2009, né, amor? Não, 2008, né? Não foi em 2008. Eu me batizei em 97. E eu me lembro desse dia. Eu me lembro de quando eu comecei a caminhar com Cristo. E eu tenho convicção da verdade que me encontrou, da realidade que me encontrou, assim como você também tem, amém? Só que eu tenho entendido que é muito mais que isso. No dia que você recebeu a Cristo, no dia que você disse sim, ou ele disse sim, isso é meio confuso. Na verdade não é confuso, é muito claro, ele recebeu, né? Ele nos recebeu. Mas no dia que nós decidimos ouvir a voz dele nos chamando e entregamos a nossa vida, naquele dia você conheceu a Jesus. Amém? Naquele dia você conheceu a Jesus. Então, se todos aqui receberam a Cristo, todos aqui conheceram a Jesus. E isso é fantástico, porque é esse encontro que tem o poder de mudar a nossa vida. Eu tenho convicção que quando você encontrou-se com Cristo, a sua vida não foi mais a mesma. Amém? Vamos falar de novo, gente? Eu tenho certeza que quando você se encontrou com Cristo, a sua vida não foi mais a mesma. Amém. Essa é uma realidade. E essa não é a questão. Não é esse o tema que nós vamos abordar nessa noite. Nós queremos falar um pouco sobre prosseguir em conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus. Existem alguns versículos que se encaixam exatamente nesse texto. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Não é isso? Escute, existe algo que ele começou e existe algo que ele está fazendo. E existe coisas que já estão feitas. Você entende isso ou não? Existe algo que ele fez, existem coisas que ele está fazendo e existem coisas que já estão feitas. O que nós precisamos discernir no meio da caminhada e prosseguir em conhecer não se encaixa simplesmente em algo que já aconteceu.
mas sim naquilo que Ele está fazendo. E eu te pergunto, quantos aqui já ouviram a voz de Deus? De alguma forma Deus falou com você, sim ou não? Agora a questão não é quantos aqui já ouviram a voz de Deus. A questão aqui é quantos de nós ainda ouvem a voz de Deus. Não é simplesmente conhecer, mas é prosseguir em conhecer a Deus. Você e eu não fomos chamados para ter um encontro. Nós somos chamados para viver uma vida. Não é um momento, mas é uma vida. Não é apenas ter um momento com Deus, mas é ter uma vida. É como você experimentar um alimento e gostar daquele alimento e comer aquele alimento sem pensar nos nutrientes que ele pode te trazer. Por exemplo, quem aqui gosta de fígado? Deus te ajude. Por mim, pode comer à vontade. Beterraba, alguém? Eita glória. Você gosta mesmo com força, assim, com força? Gosta mesmo? Eita Deus. Quando uma pessoa está com anemia, e o médico diz para ele, para a pessoa comer algumas coisas, para que ajude a combater a anemia, ok? O fígado se encaixa nisso, sim ou não? A beterraba se encaixa nisso, sim ou não? Só que quando você está comendo a beterraba, você fala, estou combatendo a anemia. É assim ou não? O que te atrai é muito mais o sabor do que os nutrientes. O relacionamento, a vida com Deus, ela começa a ficar interessante quando você não avalia mais os benefícios que ela te traz, mas sim a vida que ela te trouxe. Não é simplesmente ter um momento e experimentar de algo, mas você desfrutar o sabor. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer e você não entende, você fala, uau, eu nem vi isso. Sabe por que tem pessoas que não conseguem ver que são abençoadas, que são prósperas? Escute, eu não estou falando de pessoas ingratas que vivem reclamando, dizendo que não são. Porque tem pessoas que são prósperas e são abençoadas e nem notaram. Já se depararam com pessoas assim ou não? Elas são prósperas, são abençoadas. Outras olham para a vida dela e dizem, nossa, que bênção, cara. Olha só como ele é próspera. E às vezes você vai falar com a pessoa, puxa vida, é mesmo, cara. Sabe por que a pessoa não nota isso? Porque o mais importante para ela é o que Deus fez na vida dela, não o que Deus está dando para ela. Não é que Deus não pode dar, Deus pode dar. Só que a Bíblia diz que algumas coisas vão correr atrás de você, não você atrás de algumas coisas. Escute, as bênçãos, elas vão correr atrás de você porque elas dizem, rapaz, eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que ir atrás dela, porque ele é abençoado. Então faça jus ao que ele é. Que ele receba, que ela receba o que ele é. É como comer o fígado e a beterraba e o sabor te atrair muito mais do que os benefícios. Só que a minha pergunta é, o sabor da beterraba e do fígado te atraindo, isso te exime dos benefícios, sim ou não? Sim ou não? Não. Do mesmo jeito você recebe os nutrientes. Só que não existe peso. Não existe peso. Porque o sabor te agrada. O seu paladar se agrada.
A caminhada cristã, a caminhada com Cristo, se resume em comer de um alimento e gostar tanto dele, que você não para de comer dele todos os dias. É conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Capítulo 37, verso 5. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Verso 8. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar? Eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Verso 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? Gente, José era filho de quem? Hã? De quem? Aí, valeu, Miguel. Miguel tá afiado, hein, gente? José era filho de Jacó. Escute, existem coisas que faz parte da tradição, principalmente de um judeu. Um menino judeu com 7 anos de idade, ele recita o Salmo 119 todinho. Alguém já viu o tamanho do Salmo 119? 7 anos de idade, recita os Salmos 119 todinho. Sabe por quê? Porque a verdade do judeu é passado de pai para filho. Aquilo que eles creem é passado de pai para filho. E eles começam a ensinar logo cedo para o filho acerca de Deus. Escute, e era dessa forma que acontecia também no período do Pentateuco. Muitos deles ouviam falar sobre o Deus de seus pais, sobre o Deus de seus avós. No caso de José, pai, avô
e bisavô, ok? Abraão, Isaac e Jacó. Aqui José tinha ouvido quem era o Deus dos seus antepassados. Ele tinha ouvido acerca de algumas coisas que tinha acontecido, que os seus antepassados tinham experimentado. Talvez, neste momento, Jacó tinha falado da visão que ele tinha tido. Amém? Todo mundo sabe da visão que Jacó teve, né? Eita, o povo aqui é da Bíblia. Neste momento, Jacó tinha compartilhado algumas experiências que ele tinha tido com Deus. E José caminhava diante daquilo que ele tinha ouvido acerca dos seus antepassados. Ele tinha conhecido a Deus assim como o livro de Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Depois nós vamos falar sobre esse texto também. Só que tem um detalhe aqui. José não disse: eu quero falar para vocês, meus irmãos, de uma visão que nossos antepassados tiveram. O que ele disse? Eu quero falar de um sonho que eu tive. Sabe o que isso significa? Que José já não vivia mais da experiência dos outros. Ele tinha começado a ter uma experiência com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que acontece quando você tem uma experiência com Deus, os seus olhos são abertos e você começa a ter a visão. Partindo dali, José começou a ver as coisas de outra forma. Por mais que os seus irmãos questionavam, por mais que o pai questionou, só que tem um detalhe ali. O pai questionou, mas disse que guardou aquilo no coração. Jacó falou: tem alguma coisa aí? Escute, voltando para o versículo que nós falamos de Oséias, o que eu quero que nós entendamos baseado em José, é que Deus não te chamou para que você fique contando as experiências que você teve ontem. Ele quer que você tenha experiências com Ele hoje, para que você possa ver o amanhã. Prosseguir em conhecer significa exatamente isso. Quando você conhece a Deus, você tem uma visão, os seus olhos são abertos. Sim ou não? Não foi com você? É para ser. Como assim? Quando você conhece a Cristo, você tem um desejo de orar, você tem um desejo de jejuar. Quem foi para o encontro, dá vontade de ficar lá, dá ou não dá, gente? Rapaz, vamos orar lá. E tudo que você quer é ouvir sobre Deus, é louvor 24 horas. É oração na madrugada, é oração de manhã, seja o que for, é oração, eu quero conhecer. Porque naquele momento, quando você conheceu a Deus, seus olhos foram abertos. Porém, se você não continuar na caminhada, prosseguindo em conhecer, você vai perdendo a visão. E é por isso que nós temos muitos cristãos que não conseguem mais crer em algumas coisas, porque perderam a visão. Não tem mais sonhos. O relacionamento com Deus, a experiência com Ele, te faz ter sonhos e visões. Porque já não se tratava mais do que os seus antepassados tinham visto. Se tratava de algo que Deus tinha dado para ele, de um sonho que ele tinha tido. Deus não te chamou para ter uma experiência com Ele, mas Ele te chamou para viver em experiências com Ele todos os dias. Não se trata de um momento, de um ato isolado, se trata de uma realidade, de uma vida que flui constantemente. Talvez aqui você já conseguiu ouvir a voz de Deus te dizendo: se você não tem visão e sonhos, é porque te falta prosseguir em conhecer a Deus.
Porque não tem como você estar conectado com a vida e não ter vida. A experiência que José teve fez ele ter uma visão que não era muito legal diante dos outros. Só que é fundamental que, independente do que digam de você, você saiba que o que você recebeu é de Deus. E você caminhe por aquilo que Deus te deu. Sabe o que é interessante? Quando você começa a estudar toda a história de José, que nós não vamos ler tudo, para não tomar tanto tempo. Nós percebemos que algumas coisas foram acontecendo. Algumas situações foram surgindo. Os irmãos dele vendeu ele como escravo, sim ou não, gente? E por que ele não fez nada? Hã? Por que ele não fez nada? José foi injustiçado. Sim ou não? Por que ele não fez nada? Porque a experiência que José teve com Deus era suficiente para fazer ele acreditar que Deus ia cumprir tudo que ele prometeu. Escute. Pare de ficar buscando fora o que Deus colocou dentro. E não permita com que nada que está fora roube o que está dentro. A experiência que José teve com Deus trouxe convicção de quem ele era. A experiência que nós temos com Deus gera exatamente isso. A convicção acerca de uma identidade, de quem você é. E aí que está o ponto. Por isso que muitas vezes, como cristãos, com 10, 15, 20 anos dentro da igreja, nós estamos perguntando: o que será que Deus quer que eu faça? Qual será o chamado que Deus tem para mim? Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é ninguém que te diz. É a experiência que você tem com Ele que traz essas marcas. A experiência que José teve trouxe marcas na vida dele. E circunstâncias que estavam à volta dele não roubou o que estava dentro. Quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, se você ler o texto lá, você vai ver que ele diz assim: eu não quero pecar contra Deus. Escute, o que vai nos impedir de viver uma vida de pecado não é o que nos ensinaram sobre Deus, mas sim o quanto temos de Deus. A realidade é a experiência que temos com Ele. Não é simplesmente ouvir falar acerca dele, mas é viver uma experiência, novidade de vida. Porque novidade de vida, nós estamos falando em todos os dias receber algo novo que vem dos céus. Sabe o que é o interessante? A Bíblia diz no livro de Mateus 6, que Ele é o pão vivo, não é isso? É isso, Mateus 6, né? Se não for, gente, está na Bíblia, tá? Eu tenho certeza. Ele é o pão, Ele é o pão. Ele é o único alimento que quanto mais você come, mais fome você tem. João 6, né? Amém. É isso aí. Tem que ser que nem o povo de Bereia, tá certo. Ele é o único alimento que você come, e quanto mais você come, mais fome você tem. O que eu quero que nós entendamos é que Deus não quer que você viva a vida toda, que você caminhe a sua caminhada cristã contando experiências de outros. Ele quer se revelar para você. A visão, o sonho que José teve, levou ele a se tornar o governador do Egito, sim ou não? Ele tinha recebido isso. E quando ele se tornou, com certeza ele disse:
Eu vi tudo isso aqui. Sabe por quê? Quando você se encontra com Deus, quando você tem uma experiência com Ele, é Ele que te fortalece para aquilo que Ele te chamou para ser. Ele revela quem você é, Ele revela a sua identidade e é Ele quem te direciona, Ele quem cuida de você. O nosso cuidado é só não permitir que o que está fora roube o que está dentro. Se você continuar lendo sobre a história dele, você vai perceber que no cárcere ele era tido como alguém generoso. Sabe por quê? A circunstância que ele se encontrava não mudava quem ele era. A circunstância que você está, que você vive, não muda quem você é em Deus. Não pode mudar quem você é em Deus. Só que essa convicção é trazida através de uma experiência, de um relacionamento que nós geramos com Ele. Não adianta eu chegar para você e ficar falando, você é isso, você é aquilo. Não, a questão não é essa. A questão é você se encontrar com essa verdade, é experimentar essa verdade e permitir com que essa verdade produza transformação na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Porque foi isso que aconteceu com José. José tinha um coração correto, algo que o sistema e as injustiças não puderam roubar. Nada disso roubou. Sabe por quê? Ele conheceu sobre Deus. E ele prosseguiu conhecendo acerca de Deus. Nosso problema na caminhada cristã é que nós estamos baseados naquilo que aconteceu ontem. E nos esquecemos que existe algo novo para hoje. É por isso que muitas vezes existem pessoas que quando nós falamos assim, é um novo tempo, fala, ih, cara, está querendo enganar a gente. Ninguém está querendo enganar ninguém. De fato nós estamos em um novo tempo. Só consegue ver quem de fato entrou neste lugar. Entrar neste lugar não sou eu que te coloco lá, é a experiência que você tem com Ele. É o relacionamento que você tem, que te faz experimentar de algo, que te faz viver de uma forma diferente. João, capítulo 8, verso 32, o que diz lá o pessoal bom de Bíblia aí? Conhecereis? Obrigado, seu Jorge. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem poder de transformar a mim e a sua vida é a verdade. E essa verdade é Jesus. Nós só somos transformados se de fato nós conhecemos Ele. Se de fato nós experimentarmos dEle. Um dia, como eu disse já, Jó, diante de tudo que ele tinha passado, depois de ter sofrido horrores, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. E algumas versões dizem, agora meus olhos te veem. Escute, não importa o que você passou, o que você viveu, o que importa é se você está conseguindo ver Ele ainda. A circunstância não pode te cegar. A circunstância não pode mudar a sua identidade. Seja qual for o problema ou a circunstância, ela não pode roubar o que está dentro, a não ser que você permita. Não permita com que o que está fora roube o que está dentro de você. Tudo que José passou não impediu ele de chegar no alvo. E detalhe, chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse com o coração correto.
Sabe, ele não chegou lá e falou, olha, eu falei para vocês. Foi isso que ele falou para os irmãos dele? Eu não falei para vocês que eu ia estar aqui? Ó, eu não vou deixar matar vocês não, mas eu vou mandar dar uma pisa em vocês. Foi isso que ele fez? Foi isso, gente? Ele disse, vamos, se sente à mesa comigo. Sabe o que significa isso? Vamos compartilhar. Vamos comer juntos. Vamos desfrutar do que Deus me deu. Porque o que eu tenho é seu. O que eu tenho é nosso. Porque em mim não existe rancor, mágoa ou ódio. Escute, não permita com que nada que fizeram com você mude quem você é. Na verdade, se você mudou é porque você não era o que você dizia ser. Porque por mais que José foi apertado, por mais que José foi injustiçado, ele não deixou de ter um coração correto. Escute, para que nós possamos encerrar. A experiência que você teve com Deus, a experiência que você tem com Ele todos os dias, tem que ser maior do que qualquer circunstância que você já viveu. A experiência que nós vivemos com Deus, ela tem que ser maior do que qualquer circunstância que nós já vivemos. O sonho que José tinha recebido era maior do que qualquer circunstâncias que poderiam acontecer na vida dele. Ele dizia, eu posso ser injustiçado, eu posso ser preso fisicamente, mas ninguém pode prender a verdade que está dentro de mim. Sabe por quê? Quem se encontra com Ele, quem tem uma experiência com Ele, nunca mais é o mesmo. Quem se encontra com Ele, quem tem uma experiência com Ele, nunca mais é o mesmo. E aí começa a acontecer o que a Bíblia diz acerca de se tornar o sal da terra e a luz do mundo. Quando você tem uma experiência com Ele, aonde você chega, isso começa a ser percebido sem que palavras sejam ditas. Escute o que eu quero que você entenda. É que é muito bom receber uma palavra. É bom demais desfrutar daquilo que Deus muitas vezes revela a outros. Só que Deus quer deixar de ser o Deus dos seus pais. Deus quer deixar de ser o Deus do seu pastor, do seu líder. Ele quer se tornar o seu pai. O seu pai. Não é nada que alguém disse para você, mas você experimenta e você diz: eu experimentei isso e eu quero mais disso. Eu costumo dizer, esses dias, semana passada eu não disse, eu estou meio perdido no tempo, não, semana passada não, segunda-feira, uma conversa com um casal, eu explicava para eles mais ou menos o que é desenvolver algo para Deus. Antes de nós orarmos, eu queria te dar esse exemplo. Imagine que aqui tem uma taça, ok? Que cabe 300 ml. Essa garrafa ela tem 500 ml. Se eu começar a derramar a água que tem dentro dessa garrafa, dentro da taça, e não parar, o que vai acontecer uma hora? Ela vai o quê? Transbordar. Deixa eu te explicar isso. Quando a água começa a cair dentro da taça, é o relacionamento que você começa a ter com Deus. E Ele começa a dizer quem você é. Ele diz, você é taça. Você é taça para colocar água. E daqui a pouco aquilo vai enchendo. Você é taça, você é taça. Daqui a pouco começa a transbordar. Sabe o que significa?
você começando a fluir, a agir naquilo que Deus começou a fazer na sua vida, se tornou tão grande que não cabe mais dentro de você. Isso é vida com Deus. Você não se pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. A primeira coisa que você precisa entender é quem você é. É você ter uma experiência para saber de fato quem Ele é. Porque quando você souber quem Ele é e você olhar nos olhos dEle, você vai entender claramente quem você é. Porque quando você olha nele, você encontra a sua identidade. E essa realidade vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, até que a taça transborde. E outras pessoas começam a ser tocadas por aquilo que Deus derramou na sua vida. É conhecer e prosseguir em conhecer. O problema é que a igreja inverteu os valores. E as pessoas se aproximam e logo estão querendo saber o que pode fazer. Escute, a questão não é o que você tem para fazer, mas sim quem você é. Quando você entender quem você é, o que você tem para fazer vai ficar claro. Saber quem você é, para que você nasceu, e foi isso que José entendeu. Foi uma experiência que ele teve, que trouxe essa realidade para ele. Nós precisamos ter uma experiência constantemente, para que a cada dia isso fique claro. E isso vai começar a queimar no seu coração. Isso vai começar a queimar dentro de você. E você vai dizer, não tem mais como segurar. Isso precisa ser derramado sobre outros. Mas você precisa ser cheio. Eu preciso ser cheio dessa realidade. Eu acho bênção demais. Isso é muito legal. Compartilharmos palavra que ouvimos de outros. Mas escute, Deus tem uma palavra para você. Eu acho top nós compartilharmos experiências que outros tiveram de fé, mas eu quero te dizer, Deus quer te levar a ter uma experiência de fé. Não é mais acerca do Deus dos nossos pais, mas sim daquele que se revelou para você como Pai. É diferente. O cristianismo não se resume mais no que Jesus fez. Como assim, pastor? Escute, o poder da cruz é imutável. Mas não é mais o que ele fez, mas o quanto você crê no que ele fez. O que ele tinha para fazer, ele fez. Mas o quanto eu e você cremos nisso, o quanto essa realidade está em nós. Porque quando essa realidade toca as nossas vidas, aí sim nós entendemos o que é abrir mão da nossa vida, da nossa vontade para fazer a vontade dele. Eu queria que você se colocasse de pé. Fechasse os seus olhos. Abrisse o seu coração ao Senhor. E falasse com Ele. Sabe por que tem coisas que têm sido tão pesadas para você? Que você não teve a visão daquilo ainda. Existem coisas que você só consegue entender quando você tem os seus olhos abertos. Quando as escamas dos seus olhos caem. Eu queria que você orasse exatamente dessa forma. Dissesse, Senhor, abra os meus olhos nessa noite. Eu quero ver, eu quero ter sonhos. Eu quero te conhecer. Minhas lamparinas
estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Ele quer se revelar a você. Eu quero compartilhar algumas experiências muito rápidas. Nós aprendemos com o nosso pastor, quando nós chegamos na igreja, minha esposa estava grávida e ele dizia: coloque a mão sobre a barriga da sua esposa e declare palavras de vida sobre a sua filha. E todos os dias nós fazíamos isso sobre a nossa filha mais velha. Eu declarava, ela é uma ungida, ela é separada para o Senhor. Quando nossa filha mais nova começou a ser gerada no ventre da minha esposa, nós fizemos a mesma coisa. Eu declaro, as minhas filhas são do Senhor Jesus, amém? Pastor, que experiência tem nisso? Ontem nós tivemos uma reuniãozinha básica lá em casa, com a liderança dos jovens.
teve um momento que um daqueles jovens que chegou há pouco tempo a caminhar conosco disse: pastor, eu tive uma visão. E Deus derramava muito azeite, muito óleo sobre a cabeça das suas filhas. Escute, eu não sei o que isso significa para você. Isso revela que o que você diz, o que você crê de fato acontece, pois essa é a realidade do reino. Pastor, como assim o que o senhor está querendo dizer? A visão que Deus deu para ele era a visão dos céus, que tinha sido gerada através de uma realidade que nós tínhamos crido. E cada experiência que nós tínhamos com Deus, a cada dia que nós nos ajoelhávamos, a cada dia que nós orávamos, nós declarávamos: elas são do Senhor Jesus. Elas são ungidas, elas são separadas. O que isso significa? Céus e terra se encontram, e o plano dos céus é alinhado, e o reino se manifesta. Quando você crê na verdade dos céus, toda mentira da terra é destruída. Um dia eu fui chamado para orar por uma criança que estava desenganada na UTI. E o jovem me ligou chorando e disse: pastor, os médicos disseram que meu filho não passa dessa noite, por favor, vai lá. Eu falei: fique tranquilo, nós vamos lá. Cheguei lá, uma das enfermeiras não queria deixar eu entrar, e eu falei: eu vou entrar. E Deus interviu, eu entrei. Uma criança muito pequena na incubadora, eu coloquei a mão nela e disse: receba a vida, receba a vida. Quando eu saí de lá, eu falei para o menino: fique em paz, vai dar tudo certo. A vida de Deus alcançou a vida dele. Falei: deixa eu te falar uma coisa, o dia que ele for ter alta, não chame ninguém, me chame, porque eu quero vir com você. Ele falou: não, pastor, mas ele tem que ficar tantos dias aqui por causa da medicação. Falei: tá bom, mas venha cedo amanhã, porque ele não morre. Eu saí de lá, lógico que isso traz um peso. Você fala: Deus, cumpra a sua palavra. Depois de alguns dias eu recebi uma ligação desse jovem chorando, e eu quase chorei do outro lado e falei: Deus. E ele dizia: pastor, vem aqui agora, meu filho acabou de ter alta. Escute, quando você tem uma visão dos céus, baseado numa experiência que você tem com Ele, não importa a mentira que vão te contar, os céus se manifestam, a vida se manifesta, e onde houver morte, ela tem que ir embora. Aonde houver trevas, a luz chega, a luz chega, a luz chega. Tem fogo. Escute, o que Deus está procurando são pessoas que acreditem na realidade dos céus. Mas escute, preste atenção, a experiência com Ele vai te fazer viver mais lá do que aqui. Sabe por que você não vai acreditar em algumas coisas que vão te dizer? Porque você não está cheio de notícia daqui. Você gasta tempo com Ele, você tem experiência com Ele, que tudo que você sabe é de lá. E quando falam: o caos está chegando, você diz: eu não sei não, eu sei que o avivamento está chegando. O reino está chegando. Mas escute, preste atenção, que não seja porque eu estou falando, mas porque a vida está sendo gerada em você. Você está crendo nisso, você está crendo nisso. Que não seja mais o Deus dos seus pais, ou de quem você ouviu falar. Você precisa ter uma experiência com Ele. Eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser se ajoelhar, se sentar, se deitar. Mas pode ser hoje.
Pode ser hoje que você escuta a voz dele dizendo: eu te levantei, eu te levantei, eu te dei sonhos, eu te dei sonhos, eu te dei projetos, porque eu quero alinhar os céus com a terra. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo, tem fogo. Vamos, olhe nos olhos dele. Imagina. Diga: eu quero te conhecer. Eu quero. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Somente quem anda com ele sabe o que ele é capaz de fazer. Somente quem anda com ele sabe o que ele é capaz de fazer. Vamos. Diga: Senhor, eu não quero sair daqui sem ter uma experiência contigo. Você que há muito tempo não ouve a voz dele, diga: fala comigo. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. A vida de Deus enchendo as taças dessa noite. Vamos, receba a vida de Deus.
A vida de Deus está enchendo as taças nessa noite. Primeiro é você. Algo está explodindo dentro de você. Em nome de Jesus. Eu declaro essa vida agora, tocando você agora. Os seus olhos estão sendo abertos. A sua visão está sendo aberta. Os sonhos esquecidos estão sendo restaurados. E Ele te diz: eu farei. Ramassou de Calamanael. Isso. Deixa a taça encher. Deixa a água dos céus, a vida dos céus. Oialamassui de Calamanael. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. O que está fora não rouba o que está dentro. O que está fora não rouba o que está dentro. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, as minhas vestes brancas. Eu já coloquei minhas vestes brancas. Diga: eu quero prosseguir em te conhecer. Eu quero prosseguir em te conhecer. Não mais de ouvir falar, não, mas de contigo andar. Meu noivo, estou te esperando. Vamos dançar, vamos
dançar, vamos dançar, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Continue falando com Deus. Deixa eu compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Quem está orando, continue orando. Escute. Pastor, onde se encaixa a igreja nisso? Se cada um tiver uma visão, como vai ser? Não tem nada a ver com isso. José foi colocado em lugares que era propício para que o sonho se realizasse. Escute. Se você crê que essa é a sua casa, esse é o lugar propício para que os sonhos que Deus colocou no seu coração se realizem, para que as visões que Ele te deu se realizem. Isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com o pastor Ricardo. Porque Deus ignora princípios? Não. Há 20 anos atrás, eu fiz uma aliança com meu pastor e com a minha pastora. Eles são meus pais espiritualmente falando. O papel deles foi ativar aquilo que existia de Deus na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Em alguns momentos fui injustiçado, assim como já fui injusto algumas vezes. Mas o que está fora não rouba o que está dentro. Eu decidi ter uma aliança porque eu entendi que esse era o lugar que Deus queria me lançar para o alvo. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando você entende que você chegou na sua casa, ninguém pode te parar, muito pelo contrário, esse lugar vai te impulsionar. Esse lugar vai te impulsionar. Porém, cada um vai viver aquilo que chamou. Não é o pastor Ricardo que está pregando. Hoje eu não estou nem ligando para isso. Sabe por quê? O pastor Ricardo alcança quem Deus colocou para que ele alcançasse. Eu alcanço quem Deus colocou para mim alcançar. O Robson, quem Deus colocou para ele alcançar. Mas eu quero que você entenda que o que Deus colocou dentro de você, existem pessoas que precisam. Isso está ligado à sua identidade. Porém o montante não te para, ele te impulsiona. A casa que você está te impulsiona para o alvo. Pastor, e como será o amanhã? O nosso amanhã está em Deus. O nosso amanhã está em Deus. Não importa, não importa, Deus vai fazer. Ele não está limitado a uma pessoa. A vontade dele é soberana. Pastor, e o que eu estou fazendo aqui? Deus te deu uma visão que cabe nessa casa. Deus deu a visão para outro que cabe nessa casa. E com isso nós nos tornamos igreja. E a igreja é o caminho aonde os céus vai se manifestar. É tempo de gerar alianças. É tempo de gerar aliança. Porque Deus quer fazer algumas coisas através de pessoas que geraram aliança. Não deixe a circunstância roubar o que está dentro. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus.
Faça a vontade dele, independente das circunstâncias. Este é um novo tempo, onde Deus quer transbordar as taças. Deus quer transbordar as taças. Algo novo começa a acontecer dentro de você. Novas experiências. Novas experiências. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e adore a Ele por 40 segundos. Por 40 segundos só, levante a sua voz e seja intenso. Seja intenso. De dentro pra fora, Vem queimar em vem de dentro